Pessoal, e para fechar nosso ciclo PDCA, a gente entra na fase da manutenção e melhoria, né? E lembrando que essa fase aqui, como que a gente garante que esse ciclo PDCA vai ser fechado, né? Através dos requisitos propostos pela norma dentro dessa etapa do nosso ciclo. O propósito é garantir que a organização mantenha e melhore a eficácia do SGCN por meio de ações corretivas e preventivas, quando determinado, claro, pela análise crítica da direção, que foi justamente o que nós vimos agora no slide anterior. As saídas da análise crítica, ok? Um requisito importante com relação às ações preventivas e corretivas é a documentação dessas ações. E a norma diz que as mudanças originadas de ações preventivas e corretivas devem ser refletidas na documentação do sistema de gestão de continuidade de negócio. Isso é um cuidado importante, que a organização não deixe passar nada em branco com relação às ações preventivas e corretivas, porque elas servem de base de conhecimento para o futuro, né? E de trilha de auditoria também. Certo? Pessoal, ação preventiva. Como se dá isso e quais os requisitos da norma, né? Deve ter um procedimento documentado que defina requisitos para: primeiro, identificar não conformidades potenciais e suas causas. E aqui eu abro o primeiro parêntese e lembro para os senhores. Sempre que a gente vai falando de ação preventiva, nós estamos falando de não conformidades potenciais. Aquelas que potencialmente poderiam causar danos ao negócio. Ok? Quando eu falo de ação corretiva, eu já sei que a não conformidade ocorreu, que eventualmente eu já tive um impacto no meu negócio. A preventiva é justamente aquela que a gente faz antes de nós termos algum problema associado, ok? Então, o documento aqui, né, o procedimento documentado, ele tem que definir requisitos para identificar as não conformidades potenciais, tem que definir requisitos para determinar e implementar as ações preventivas, tem que definir requisitos para registrar os resultados das ações tomadas. E aqui, lembre-se o seguinte, né? Nunca uma norma ISO vai te sugerir para que você faça o planejamento de alguma coisa, a identificação de alguma coisa, determine implementações, sugestões de melhoria e que você não registre os resultados dessas melhorias. Na prática, gente, absolutamente tudo que tem impacto sobre o negócio referente ao sistema de gestão proposto deve ser documentado. Então, se você está implementando ações preventivas que podem ter efeitos positivos, mas eventualmente negativos sobre a organização, você tem que registrar esses resultados. Ainda tem que ser definido requisitos para analisar criticamente as ações preventivas, identificar as alterações nos riscos, garantir a informação das não conformidades das medidas preventivas adotadas aos interessados, ou seja, as partes interessadas têm que estar envolvidas, têm que estar comunicadas com relação às não conformidades e às medidas preventivas que forem adotadas. E tem que ser feita a priorização das ações preventivas com base na avaliação de riscos e na análise de impacto sobre os negócios. Ok? Então guardem desse slide o seguinte: estamos falando de ação preventiva, nós estamos falando que as não conformidades são potenciais. E dentro do cenário de não conformidades potenciais, nós temos que determinar e implementar ações preventivas, registrar esses resultados, fazer análise crítica, identificar as alterações nos riscos, comunicar as partes interessadas e priorizar as ações preventivas com base no que a gente tem da nossa avaliação de riscos e da nossa análise de impacto sobre os negócios. Lembrando o seguinte, que as atividades críticas, né, aquelas atividades mais críticas, são aquelas que nós vamos dar prioridade para implementar ações preventivas. Ok? E por fim, gente, nas ações corretivas, a gente trata
do procedimento documentado, que tem que definir requisitos para identificar quaisquer não conformidades daquelas que já tenham acontecido, determinar as causas dessas não conformidades, avaliar as ações necessárias para garantir a não reincidência dessas não conformidades, determinar e implementar as ações corretivas necessárias, quer dizer, eu tenho que corrigir aquele desvio de comportamento na execução do meu sistema de gestão de continuidade de negócio e tenho que analisar criticamente as ações corretivas tomadas, óbvio, registrando tudo isso. Perfeito? Realizando ações corretivas e preventivas, nós estamos realizando a manutenção. Por fim, é necessário que façamos a melhoria contínua. E qual é o requisito, né, que a norma propõe aqui? Ela diz que, olha, a organização deve melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão de continuidade de negócio através da análise crítica da política e dos objetivos da continuidade de negócio, ou seja, fazer uma revisão dos planos, né, e da estratégia da continuidade de negócio, dos resultados de auditorias, das análises de eventos monitorados, das ações preventivas e corretivas e da análise crítica da direção. Ou seja, tudo aquilo que é feedback em relação à operação do sistema de gestão de continuidade de negócio deve ser considerado para se almejar, para se objetivar a melhoria contínua. Certo? Esse é um fragmento menor de aula, porque nós vamos passar a seguir a fazer algumas questões. Ok? Até já!